É normal sentir alívio no luto? Você já se perguntou se é normal sentir alívio, liberdade, leveza numa situação de luto? Muita gente associa luto a lágrima, saudade, dor, só que nem sempre é assim. Existe a história de vida de cada um, como é que tá aquele cérebro naquele momento. A experiência sempre é única. Mesmo duas pessoas vivendo a perda da mesma pessoa ou da mesma situação, vão reagir de forma completamente diferente. Esse é um tema que aparece muito no consultório. Por isso eu trouxe pra gente conversar aqui na série É Normal? Se você também se pergunta se algum pensamento seu é normal, deixa ali nos comentários. Quem sabe o próximo vídeo do É Normal não é sobre o seu. E ativa o sininho para ser avisado. Uma paciente de 70 anos que vinha bem há muitos meses pediu uma consulta com urgência. E ela chegou lá no consultório e disse: doutora, eu tô bem, mas eu tô preocupada, porque meu marido não morreu. É normal eu tá bem? Esse casamento tinha sido muito difícil. Traição, bebida em excesso, ausência, abuso de várias formas. Anos e anos de sofrimento. Eles chegaram a se separar, mas acabaram voltando em quartos separados. E ela ficou ao lado desse homem até o fim, indo em consulta, fazendo tratamento, acompanhando no hospital, tudo. Ela seguiu cuidando dele, cuidando dela, dos filhos, dos netos e do próprio negócio. Enquanto ele estava acamado, muito por escolhas dele. Ela foi me contando e eu fui pensando como é importante a gente falar do luto dessa forma mais ampla, de que ele não é só tristeza, ele não é só sofrimento. O luto acontece quando algo se quebra, quando algo se rompe. Pode ser a perda de uma pessoa querida ou de uma pessoa importante que pode não ser querida. Pode ser uma demissão, é uma perda, onde existe uma necessidade da gente se adaptar à nova fase de vida. O luto pode, por exemplo, o que é muito comum, envolver raiva. Raiva de quem morreu, quando a gente volta para o luto por uma morte. Raiva de Deus é super comum. Raiva. A gente pode sim ter tristeza, mas a gente também pode ter alívio. E, muito comum, com alívio, culpa. São muitas as formas da gente passar por esse processo de adaptação, que aí a humanidade, a psiquiatria humanizada, precisa ter um olhar cuidadoso para entender o que pode ser normal. Voltando para minha paciente, tem 3 pontos que eu acho bem importantes da gente organizar aqui a ideia. O primeiro é, qual era essa relação que ela estava vivendo? Era um casamento de parceria, de troca, companheirismo, ou já nem tinha mais casamento ali? Ela já estava sozinha anos antes desse marido morrer. Essa convivência ainda acontecia mais por obrigação, pela angústia de lidar com a separação, pelo medo do que os outros iam falar? Ou existia amor? A forma com que a gente está na relação vai interferir absolutamente na forma com que a gente lida com a perda. Um segundo ponto é o luto antecipado. Às vezes o sofrimento vem de tanto tempo que a pessoa está lidando com aquilo há tanto tempo, é tanta angústia, que a questão da perda, da desconstrução veio sendo feita ao longo dos anos. Ali é só um término, um fechamento de fase e não uma quebra. Às vezes a quebra foi muitos anos antes. É como quando a gente pensa sobre doença. Uma coisa é quando a pessoa morre de infarto, quando ela morre do nada, de um acidente, a pessoa era saudável, morreu. São lutos muito difíceis de serem elaborados, porque estava tudo bem. Agora é diferente quando a gente pega um adoecimento de longa data, um paciente que está idoso, que está com um câncer, que todo um sofrimento familiar envolvido e cuidador, e não existe mais vida ali, só existe sofrimento. O luto foi sendo feito. Quando a pessoa morre, vem alívio, porque ele pôde, enfim, descansar em paz. Um terceiro ponto é o estado cerebral do indivíduo que está vivendo a perda. Quando eu volto para minha paciente, Linda, ela estava com o cérebro tratado, ela veio com uma depressão, mas a gente tratou. Quando aconteceu o falecimento do marido, a gente não tinha depressão ativa. Os neurônios estavam bem organizados, bem nutridos, bem bonitinhos, então com muito mais capacidade de ter resiliência, de ter essa adaptação, esse molde às mudanças que a vida vai oferecendo. E aí no final da consulta ela me disse: eu pensei em falar com minhas amigas, com minhas filhas ou com o pastor, mas eu achei que todo mundo ia me julgar. E aí eu lembrei de você e achei que você ia conseguir me ouvir sem me culpar. Tá tudo bem, eu tá bem? Primeiro que eu fiquei muito orgulhosa, né? Dela saber que de verdade era um espaço sem julgamento. E fiquei muito feliz dela ter vindo falar comigo.
E aí eu disse, sim, tá tudo bem que você tá bem. E expliquei um tantão dessas coisas que eu disse antes, de como é que tinha sido essa caminhada dela que chegava até aqui, que dava pra gente entender perfeitamente qual tinha sido a trajetória, o quanto ela tinha cumprido essa fase de vida com louvor, com muitas estrelinhas, que ela podia sim ficar bem e ficar em paz, que essa história não era sobre morte, essa história não é sobre morte, ela é sobre vida. Ela mostra que mesmo no luto tem um espaço para florescimento. O que eu quero que fique com você aí hoje bem guardadinho. Primeiro, existem as fases do luto? Existem, mas elas são individuais, elas oscilam, elas vão e voltam, elas não precisam acontecer. Elas não são fases de videogame para você cumprir. Nem ninguém. A dor do luto não precisa ser carregada sozinha, nem a dúvida sobre o alívio do luto. Tenha boas relações, tenha um profissional de confiança com quem você possa conversar sem julgamento. Cuidar da saúde mental faz toda a diferença nessas travessias da vida. Elas sempre vão existir. Só que o tempo de travessia é de cada um. Algumas perdas podem sim ser libertadoras e tá tudo bem. Agora, por último, se seu luto tá enroscado, se você me escuta e faz sentido, mas não é como você se sente, procura ajuda profissional. O luto pode encrencar e virar o que a gente chama de luto patológico. E aí precisa de ajuda especializada. Procure um psiquiatra. Se essa conversa te abraçou, compartilhe com quem também precisa de um abraço. E se inscreve no canal.